total na dinâmica global. A gente está vendo aí o grande reset, né? O novo acordo verde. Isso tudo tem a ver com uma mudança estrutural total, tá? Então, a Moove Investimentos ela vai trazer para você a oportunidade de você investir com pessoas de confiança, né? O Vilela conhece a galera da Moove também. Sim, então, está indo para lá. Geralmente eu falo assim, olha, você não deixa teu filho com um desconhecido, né? É. Mas você acaba deixando teu dinheiro, né? Você não, o gerente do banco, você não sabe o que o cara é, o que ele pensa, né? Pois então é. lá na Moove você vai lidar com pessoas que pensam parecido com a gente, né? Que estão aí querendo se proteger. E tem um negócio muito legal na Moove agora, que é a carteira Arca. A carteira Arca eu construí junto com a Moove lá, junto com o Hub do Investidor também, pra gente ter uma carteira antifrágil. Quanto mais o mundo vai ficando volátil e caótico, mais ela vai se valorizando, né? A gente tem mandei até a imagem do gráfico que mostra aí a performance. A primeira coisa que os caras falaram para mim é já abrir uma conta nos Estados Unidos. Então já tô cuidando disso. Fundamental. Fundamental, porque independente do cenário, sempre que tem um caos no mundo, o mundo vai pro local seguro. O local seguro é sempre o dólar. É sempre os Estados Unidos. Então tá ali pra galera que entende de investimento. A gente tem, comparando ali a carteira Arca, né? A carteira Arca ela está em amarelo ali com rendimento de 37,32% nesse período aí do ano passado até mês 8 agora. Rendeu muito mais do que o CDI que é a taxa Selic, né? Que é onde eu tô atualmente. É, o basicão, o basicão que é o benchmark. Onde eu tenho medo. Eu deixo no mais tradicional. Não ganha muito, mas não tem muito risco. Mas né? quero começar a fazer outras coisas agora. Então, o legal, ali você vê o Ibov, né, que é o índice da Bolsa de São Paulo, rendeu 5,39 no período. Né? O CDI rendeu 20. A carteira Arca está rendendo 37. Por quê? Porque ela tem uma série de gatilhos ali que quando a coisa tá muito parada, ela rende. E quando dá um caos, ela sobe também. Então, é uma performance muito interessante. Quem quiser entrar em contato, os links estão aí embaixo. Tem o QR Code, link na descrição. Beleza. E esse assunto, o Daniel, a gente queria falar faz tempo aí, né? De agenda. E casou numa semana perfeita. Reunião da ONU, né? Reunião da ONU. Tem assunto que foi falado lá pelo Trump que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Tudo a ver. Então, começamos por onde? Eu acho que primeiro por sua apresentação, porque tem gente que não te conhece, aquela tua câmera. Tudo bom, pessoal? Daniel Lopes aqui, Lopes com Z, importante, né? E eu sou jornalista, né? Professor, mestre, doutor em linguística. Fui também instrutor do curso avançado de operação psicológica, que me ajuda muito, isso no Exército Brasileiro, que me ajuda muito a interpretar a loucura do mundo hoje. Então, eu tô de segunda a sexta ali no meu canal no YouTube, tanto no YouTube quanto no Instagram, Daniel Lopes com Z. Ao meio-dia, eu começo analisando as notícias do dia. Hoje a gente fez uma análise bem legal do discurso do presidente Donald Trump e ele, no meio desse discurso ali, uns 40, 50 minutos de discurso, ele falou algo estranho, porque ele anunciou um projeto, que é um projeto que está relacionado à não proliferação de armas biológicas. E para garantir que a gente não tivesse uma nova pandemia, a ideia é usar a inteligência artificial para monitorar os laboratórios que estão fazendo esse tipo de pesquisa. Então, já é um pouco preocupante, porque quando você tem uma inteligência artificial decidindo se um país está correto ou não, essa inteligência artificial, se ela tiver algum viés, ela pode fazer uma análise injusta, né? Culpando o inocente ou inocentando o culpado. Então, dependendo do prompt que você coloca, ela pode entender que é melhor que aquele tipo de país ou de localização ela seja eliminado. Esse pessoal tá fazendo guerra aqui. Exatamente. Então vamos liberar aqui Pode haver uma espionagem não só industrial, mas militar também, que a inteligência artificial pode ter acesso a esses dados sensíveis, né? Se você tem um sistema centralizado, ele fica mais vulnerável também a ser hackeado. Então, esse projeto aí é preocupante porque ele tem um aspecto de ser um protótipo ali, uma semente de um sistema de controle global. Isso é sempre preocupante para quem conhece as distopias da cultura pop aí, né? O Skynet da vida, né? Mas vamos então colocar o alicerce disso daí, que eu acho que tema? Nosso tema. Bora. O que é a Agenda 2030? Então, a Agenda 2030, né, que é o nome certinho, é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela foi um projeto criado pela ONU exatamente em 2015. E a ideia é, literalmente, transformar o mundo, tá? Então, eles querem transformar... É a proposta de transformar o mundo.
Então é um projeto de natureza global. E aí eles estabeleceram 17 que eles chamam de ODS. ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aí, no discurso oficial, o que eles querem fazer com esse projeto? Global. Erradicar a pobreza, reduzir desigualdade, garantir a sustentabilidade ambiental, promover a paz e a prosperidade até o ano de 2030. Só que, por trás dessa retórica, obviamente, tem muitas críticas, né? Tem gente que fala, olha, parece que tem traços aí de centralização global, de controle tecnocrático, né? De até um clima meio profético, assim, bíblico, né? Espiritual. No final, a gente pode até olhar essa semelhança. Então, eles têm 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. E essas metas, elas vão abranger ali quase todos os aspectos ali da vida humana. Vai incluir economia, saúde, educação, meio ambiente, desigualdade social, né? As instituições trabalhando para o bem do planeta, né? Então, assim, são esses aspectos e parece ser tudo muito lindo, né? A gente vai trabalhar em direção ao melhoramento da humanidade, à igualdade, à igualdade social. Só que, quando a gente começa a olhar isso com calma, né? Você vê, por exemplo, o objetivo número 1, que é a erradicação da pobreza. O objetivo, então, é acabar com a pobreza em todas as formas. Só que aí, como é que você implementa isso? Porque você fala, ok, o objetivo é maravilhoso, mas na prática, o que a gente faz na prática? Na prática, então, para acabar com a pobreza em todas as formas, a ideia é fazer uma inclusão financeira digital, fazer um microcrédito global e também transferências sociais. Aí você fala, cara, essa inclusão financeira digital parece ser maravilhoso. Foi o que aconteceu na época da pandemia, né? O Paulo Guedes falava muito, né? A gente fez um grande projeto de bancarização, né? Os invisíveis da sociedade, o cara que vende o cachorro-quente na esquina, que recebia tudo em dinheiro e não botava esse dinheiro no banco, então o cara era invisível, né? Ele não existia para a economia. E aí esse cara, obviamente, ficou com muita dificuldade de vender cachorro-quente sem ninguém na rua, e aí ele falou, e agora, como é que eu fico? Não. Aí o governo ofereceu um auxílio emergencial. Só que para o auxílio emergencial ele fazer jus a esse auxílio, ele teve que abrir uma conta no banco. E aí, então, essa ideia da bancarização parece linda, parece maravilhosa, mas ela está diretamente relacionada a você... Um controle, porque você obriga as populações menos favorecidas a terem as suas identidades digitais. Você está digitalizando essas pessoas e aí, então, qualquer auxílio, ele pode, no futuro, acabar sendo condicionado ao comportamento da pessoa, à obediência ao sistema. Uma pontuação. Uma pontuação, que é essa ideia de crédito social. Algo que eu não estou vendo ninguém falar hoje em dia, porque esse negócio de você... eu critiquei uma postura do Trump. Aí ele fala assim, então você não entra mais nos Estados Unidos. Isso já é o crédito social implementado. Né? E para isso ser implementado, você precisa monitorar o que o cara está publicando, o que ele está fazendo, o que ele está comprando, o que ele está vendendo, que tipo de conteúdo ele consome nas redes sociais, quem ele segue nas redes sociais. Para isso, você tem que ter o indivíduo digitalizado, porque isso vai para um grande banco de dados e aí a inteligência artificial, a Palantir, eles vão cruzar os dados para ver se esse cara é digno ou não de fazer tal coisa ou entrar em tal lugar. Provavelmente vão colocar algumas palavras, uns gatilhos, né? Exatamente. Se o cara usar tais palavras, começa a checar o que ele está falando. Exato. Isso em nome da erradicação da pobreza. Então, assim, é um projeto muito curioso, porque em nome da erradicação da pobreza, eles conseguem implementar algo que tem uma série de aspectos ali políticos e conceituais ali, ideológicos complicados. Só que aí, se alguém critica, fala, cara, eu acho que isso é perigoso. Pô, você é contra erradicar a pobreza? Você é um elitista e tal. Então, assim, é muito interessante, né, essa estratégia. Por exemplo, eles têm também o objetivo número 2, é fome zero e agricultura sustentável, né? Então, a meta é garantir segurança alimentar e agricultura sustentável. Agora, mais uma vez, como é que isso é implementado? A gente vai ensinar todo mundo o sisteminha da Embrapa, a gente vai ensinar para todo mundo permacultura? Não. O objetivo é utilizar a biotecnologia, utilizar drones e utilizar controle agrícola digital. Então isso que é o problema, porque você sempre vê ali a proposta linda, mas a implementação envolve
controle, envolve engenharia genética dos alimentos, envolve você digitalizar a plantação, você ter que usar o GPS para poder monitorar a colheita ali, a plantação, e aí o que acontece? As propriedades agrícolas estão todas monitoradas, filmadas, eles têm exatamente ali o controle de quanto produz, o que foi de perda, o que foi de lucro. Então, o que acontece? Você tem uma concentração da produção de comida nos conglomerados globais, que se você está tudo ali concentrado, esses dados, você permite também você influenciar o acesso ao alimento. Os caras não estão querendo aqui até ver quem mora com os pais e não paga aluguel? Começa assim, entendeu? Cara, olha o absurdo. Isso faz parte da Agenda 2030 também. Mas tudo sempre em nome... né? Ele tem que ter uma roupagem bonita. Vender, né? O Elon Musk, por exemplo, quando ele fala, eu quero botar um implante no teu cérebro, ele não chega falando assim, ele fala, tem pessoas que têm problema neurológico, tem gente que tem problema de mobilidade, né? Tem gente que fraturou a medula, ou pessoas com algum Parkinson, né? Alzheimer. Vai ser maravilhoso. Começa assim, né? Eles começam falando pro bem das pessoas, aí se você criticar, você fala, você é contra ajudar as pessoas, mas daqui a pouco eles estão fazendo o seguinte... O cara que tem um implante, daqui a pouco ele tem acesso à inteligência artificial no cérebro. Não, vai rodar propaganda. Lembra o episódio do Black Mirror? Black Mirror? A mulher do nada coloca um negócio pra ela não morrer, pra ela se manter viva, tem um implante no cérebro e começa a rodar uma propaganda de vez em quando ela começa a falar, compre margarina não sei da onde, do nada assim ela começa Não, e se ela quisesse que não rodasse a propaganda, tinha que soltar. Né? Não, você pode ter um plano que é só você pagar... sei lá, $400 a mais por mês, que aí não tem propaganda. A mulher, eles estão já quebrados, sem dinheiro. Né? Termina mal a história, né? Porque ninguém suporta, né? Não vai. Não tem vai aumentando, O cara prefere morrer do que, né? Ficar com um problema desse. Então, assim, o projeto é maravilhoso. Por exemplo, saúde e bem-estar. Quem vai falar contra um projeto de saúde? Um projeto de saúde é maravilhoso. Então, qual o objetivo da Agenda 2030? O objetivo 3. Acesso universal à saúde, né? Só que aí o problema é a implementação. Como é que a gente vai fazer o acesso total à saúde? Melhorar a formação do médico, né? Porque, na verdade, se você pensa em o Brasil, eu não sou especialista no problema médico hospitalar do Brasil, mas já vi alguns especialistas dizendo que o problema da saúde no Brasil não é falta de dinheiro, é um problema mais hospitalar mesmo, né? É um problema de fluxo do dinheiro. Então, como é que a gente melhora? A gente torna mais eficiente os recursos chegarem até os hospitais? Não, a solução qual que é? Passaporte de saúde digital, protocolo global de saúde pela OMS. Então, o problema é que a solução, ela sempre traz um problema de privacidade, ela sempre traz um problema de aumento do controle e aumento do monitoramento do indivíduo, né? Hoje a gente tem smartwatch, o relógio já monitora tudo que está acontecendo com você. Vamos supor que isso tudo vá para um banco de dados e uma empresa privilegiada tendo acesso a esses bancos de dados, você vai lá se candidatar a um emprego, ele vai olhar no teu cadastro e vai falar, esse cara aqui, a genética dele diz que ele vai ter uma doença grave quando chegar aos 35 anos. Ele não vai ser contratado, entendeu? Então, assim, o problema é sempre a solução que é oferecida, né? Então, essa ideia de todo mundo ter acesso à saúde universal, só que para isso você tem um passaporte de saúde digital... geralmente subcutâneo, né, com a internet dos corpos, o problema é que isso pode acabar te atrapalhando em várias coisas, como a gente viu na época da pandemia. Direito de viajar, você poder estudar ou não. Trabalhar pode ser bloqueado a quem não cumprir certos protocolos médicos, né? Então a saúde digitalizada, ela passa a ser passível de se transformar numa ferramenta de controle. Numa moeda de submissão, Se você cumprir com as regras, você vai ser beneficiado ou não, você vai ter... É um crédito social também, né? Se você não jogar o jogo direito. Aí entra a questão da educação, que é o objetivo 4. Educação, por exemplo, né? Garantir educação inclusiva e equitativa. Educação é igual para todo mundo, incluindo os grupos minoritários e crianças com necessidades especiais e tal. Só que aí como é que é a implementação? Mais uma vez, é a digitalização da educação e padronização do currículo. Aí a gente pensa, cara... Com as diferenças estruturais, culturais, né, tecnológicas que existem não só entre o Brasil e os outros países, mas entre as diversas regiões do Brasil. O Brasil é um país de proporção continental, né? Tem pessoas que vivem numa grande metrópole como São Paulo e tem pessoas que vivem numa condição que é semelhante a 500 anos atrás, né?
Tem como padronizar a educação num cenário como esse? Tem como o cara estar estudando o mesmo conteúdo da mesma forma? Então, a padronização, né, debaixo ali da Unesco é sempre uma preocupação, porque ela meio que atropela as diferenças individuais, culturais, né? E aí, o que acontece? Você padronizando a educação para poder garantir essa educação inclusiva, eles fazem o quê? Currículos não só nacionais, mas currículos globais. Tem como a criança na China e no Brasil ter o mesmo tipo de educação? Acho bem complicado, né? Esse currículo global, qual é o problema? A gente sabe que a educação molda a mentalidade, né? Então, se você tem um currículo global, você tem um sistema de controle da mente, do comportamento a nível global, né? E você acaba fazendo o quê? Exclui quem não está participando desse sistema, né? Então, são uma série de coisas que sempre são lindas. Isso é uma estratégia antiga, né? Porque é a estratégia que o Império Romano usava da Pax Romana, né? Qual que era a ideia? Vamos supor que Roma invade uma região. E aí o povo fala assim, eu não quero ser dominado pelos romanos, não, vai embora. Os romanos falam, mas eu não te expliquei o benefício que eu vou te dar ainda. Eu vim aqui trazer a paz. Eu vim aqui para te beneficiar. Pax Romana. Né? A Pax Romana. E aí o que acontece? Aí o povo fala, cara, será que vale a pena eu pagar impostos para Roma para ele me oferecer paz? Aí, quando o povo começava a ficar meio questionador, o que eles faziam? Mandava o povo para o circo, né? Os circos máximos, as corridas das bigas, mandava para o Coliseu, pão e circo, né? Panem et circenses. E, além disso, a própria educação. Você fala, poxa, Daniel, mas naquela época, no Império Romano, o pessoal era analfabeto. Como assim educação? Os grandes teatros, as grandes peças. As grandes peças públicas, inclusive na Grécia, né? Quando a gente vai estudar o teatro grego, as peças eram construídas para ter um efeito catártico. Como assim efeito catártico? Para o cara jogar para fora a raiva dele e perder a vontade de... Participavam, gritavam, também, falhavam. Na verdade, ele tá vendo a história. Sim. Por exemplo, você tá vendo uma história do Édipo Rei, do Sófocles, né? Foucault tem uma análise incrível dessa peça no livro A Verdade e as Formas Jurídicas.